nossos convidados fizeram parte, uma entrevista histórica aqui, uma entrevista história recente do Brasil. Nossos convidados fizeram parte, cada um à sua maneira, de um dos casos policiais de maior repercussão desse século, o sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro. Para relembrar esse dia, que deixou cicatrizes visíveis e invisíveis em muitas pessoas, nós reunimos pessoas que estavam dentro do ônibus. Nós vamos trazer aqui pessoas que estavam dentro daquele ônibus e dois profissionais que sentiram de perto toda aquela tensão. Diguinho. Coronel André, Vanessa Ricci, Damiana e Janaína. Vanessa Ricci, estamos aqui também com Damiana? Sim. Damiana e Janaína. Isso. Damiana e Janaína estavam dentro do ônibus. Isso. Eram passageiras. Sim. A Vanessa estava cobrindo o caso pela TV Globo. E o coronel André foi um dos negociadores. Vamos relembrar o caso, isso aí foi repercussão nacional, acho que a cobertura mais famosa foi da Globo, com a Vanessa. Mas o SBT também cobriu na época, pra gente ilustrar, vale a pena ver. Cadê? Eram quase 2 da tarde quando o bandido entrou no ônibus e anunciou o assalto. Um passageiro conseguiu saltar e avisou a polícia. 10 pessoas continuavam dentro do ônibus. Era o início de uma tarde de terror numa das ruas mais movimentadas da zona sul do Rio. Às 7 da noite, o assaltante desce do ônibus com uma mulher como escudo. Os policiais atiram. Olha, tiro! Foi pesado, eu lembro, eu assisti. Nossa plateia é jovem, talvez muito. Para mim isso é tão recente, né? Mas você tem ideia que muita gente na plateia não tinha nascido nessa época? 25 anos. 25 anos. Quem viu isso na TV aí? Levanta a mão. Menos da metade da plateia. É bom saber que meu público ainda é jovem. É sinal que quando eu precisar de um transplante de rim, eu vou ter algum fã para doar. Agora, a Damiana... Damiana. Sim. De Damião. Só que Damiana. Isso. Damiana, você pegava sempre o ônibus? Não. Eu pegava mais um 58. Era raro você pegar? Era raro. Bem naquele dia você pegava? Naquele dia, naquela hora? Foi. Oh. Como é que foi? Porque o ônibus que eu pegava perto de casa tinha caído uma árvore e não estava passando. Então, a Geisa me chamou para a gente descer a estrada da Gávea para poder pegar um ônibus lá no 74. Quando chegamos lá, vinha subindo 2 ônibus, um 74 e um 170. Todos os dois serviam para a gente. Só que o 170 vinha cheio e o 74 vazio. Aí ela ainda brincou comigo, qual dos dois, mãe, que a gente vai pegar? Aí eu falei para ela, qual que você acha? Aí ela falou, vazio, né, que é o 74. E a gente pegamos e fomos numa boa, conversando, sem imaginar o que estava para acontecer. Uau. Janaína pegou por acaso também? Também. Não pegava aquele ônibus? Também não. Também, como a Damiana, o ônibus estava demorando, eu estava saindo da faculdade, da PUC, e os dois passaram juntos, um 70 e um 74. E um 70, como estava cheio, passou por fora e o único que parou foi um 74. Às vezes a gente perde um ônibus, perde um voo, a gente fala, vai ver Deus fazendo a gente perder porque aconteceu alguma coisa. Nesse caso foi o contrário. Vocês perderam, foram para o outro e aconteceu alguma coisa lá. Sim. E como é que foi Eu já vou voltar para vocês, porque eu quero saber o que vocês passaram, as experiências, os traumas após aconteceu. Mas a Vanessa, você foi ao local, a Globo te chamou e falou, vai para lá agora. Você não sabia o que era. Eu tinha acabado de entrar para a Globo News. A Globo News ela foi criada em 96 e ali era 2000. Então, eu entrei em 99 na TV Globo. Foi a minha primeira grande cobertura. Foi ali que, de alguma forma, eu passei a existir no jornalismo dentro da empresa.
Eu trabalhava para a Globo News fazia coberturas 24 horas. E aí falaram assim, Vanessa, você está indo lá fazer uma matéria de moda? Era do outro lado da cidade, no Rio Centro, perto de onde acontece o Rock in Rio. E aí o Jardim Botânico era nosso quintal ali, né? A Globo fica no Jardim Botânico. E aí, passa lá rapidinho, faz um flash. Uma coisa rápida, 3 minutos. 3 minutos viraram 3 horas e meia de uma cobertura onde a gente não tinha como apurar, porque você não tinha quem entrevistar, não tinha isolamento, e eu falava o que eu via. Então, a minha experiência no rádio, eu tinha 7 anos de experiência em rádio, fez a diferença ali. Eu narrava o que eu via. Então, como não tinha isolamento, as pessoas estavam nas janelas, dando opinião. Aqui em volta, atrás de mim, não, melhor por aqui, vamos fazer não sei o quê. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa abusada, eu sei, eu gosto de estar no meio do tiroteio, eu gosto de grandes coberturas assim. Então, eu fui me dirigindo na direção do ônibus. Não sei se eu achei que eu fosse entrevistá-lo. De colete? Não, mas é que eu sou corajosa. Mas não deu medo, não? Nenhum. Eu achei que eu medo? ia negociar com ele, não sei o que passou na minha mente. E aí, nessa hora, foi a hora que ele estava chegando, também a André estava chegando nessa hora, ele atira na nossa direção. Acho que ele se sentiu ameaçado. E nessa hora eu estava com aquele... sequestrador. O Sandro atira na nossa direção, aí eu me escondi atrás de uma árvore, era a época que a gente usava aquele celular tijolão. Sim. Então, o meu cinegrafista e o operador, que estavam na câmera do gravado, eles correm para um lado e eu para o outro. Então, eu fiquei com aquele celular tijolão sem bateria. Quando acabou, eu tive que pedir emprestado um celular. Então, assim, são aquelas coisas que a gente vai vivenciando, esperando um final feliz, mas o final feliz não aconteceu. Quando o final feliz não aconteceu, como é que você ficou? Você estava na adrenalina e era só uma... Você estava na posição de cronista da situação, então você conseguiu manter alguma separação ou você se envolveu emocionalmente logo de cara? Na hora que eu me vejo numa situação em que não terminava, eu ficava assim, a polícia vai entrar agora. É agora, claro, a polícia vai entrar, vai acabar. Não acabava. E você fica imaginando que vai ser um filme com um final feliz, só que não era um filme, era a vida real ali na nossa esquina. E eu lembro que eu, na hora, pensei assim, onde está meu pai, onde está minha mãe, meus irmãos estudavam. Falei, ninguém vai ver que eu estou aqui, porque eu sabia que eu estava numa situação de perigo. E pensei, não, tá tudo bem, eu vou fazer o meu trabalho aqui, eu tinha experiência de rádio, então isso me ajudou pra caramba naquela cobertura. Foi a primeira grande cobertura, tinha 1 ano de formada. E aí eu falei, é agora, vai entrar, a polícia vai entrar. E aí a polícia não entrava. Na hora que o Sandro sai com a Geisa e que a multidão quer linchá-lo, então a multidão, a imagem do helicóptero de cima, você vê direitinho a multidão invadindo aquele espaço. Na hora que eles vão para cima dele, e aí a polícia fecha o ônibus, retira o ônibus dali, o Sandro sai no carro da polícia. Eu falei, e agora, o que é para fazer? Vai para o hospital, porque a Geisa foi para o hospital, Miguel Couto, você vai para lá para ver o estado de saúde dela. E foi muito difícil, Danilo, ter que dar a notícia de que ela tinha morrido depois de um final feliz que a gente esperava tanto e que não veio. Ali foi muito difícil. É muito triste, porque foi um monte de gente que estava em um ônibus, indo trabalhar. Gente pobre, gente batalhadora. Era um ônibus de linha. O que o cara tinha para entrar num ônibus? O que tinha de tanto assim para se tirar de um ônibus onde as pessoas estavam indo trabalhar? E o coronel André, como é que se envolveu no caso? Eu sou coronel da Polícia Militar, mas na época eu era capitão do BOPE, né? Você foi negociador. E aí eu acidentalmente fui designado negociador por conta de uma... Eu estava no momento na ponte Rio-Niterói, voltando de um depoimento da prisão de um determinado marginal, e aí eu escutei no rádio que havia essa situação de crise no Jardim Botânico. Eu era o mais próximo do batalhão em condições de me aproximar. Avisei no rádio que ia me aproximar para avaliar a necessidade ou não da tropa se aproximar com um efetivo maior para debelar a crise, né? E foi isso que aconteceu. Eu cheguei no local, já cheguei tomando um tiro, né? Porque o elemento tomador de refém, ele, assim que me enxerga no para-brisa do ônibus, ele efetua um disparo. Não se sabe se foi um disparo acidental, por conta do cão estar à retaguarda. Ele, não sei se ele assustou, mas ele, assim que viu aquela cena da gente chegando, né? Eu todo de preto, imagina, de boi, né? Era muita gente também, né? Acho que ele sentiu ameaçado ali. Ele sentiu a pressão ali. E desferiu um golpe de tiro com o revólver que ele empunhava contra o para-brisa. Quer dizer, ficou
aquela situação já hostil logo na chegada, né? Falei, a gente vai ter problema. Provavelmente vai ter problema aqui. Aí a avaliação inicial foi Diferente que ele... da Vanessa, você pensou, não vai acabar a final feliz. Não vai acabar a final feliz. Em razão do tiro, em razão da disposição dele em atacar quem ele quer estava que tivesse. drogado? Não se tem essa notícia no laudo cadavérico dele. Não se tem notícia... Você não teve contato com ele atuante lá dentro? Depois eu vou perguntar isso, as impressões dela, mas vamos lá. Não, então... Quando em negociação, em gerenciamento de crise, quando você estabelece o primeiro contato, esse primeiro contato acaba valendo mais do que qualquer outro contato. Então, o negociador ele se impõe nesse momento. Você consegue sentir pela negociação Sim, se ele você consegue... estava alterado? Existem dois tipos de negociação, negociação real e negociação tática. Cada uma delas, o negociador, sendo policial, ele consegue interferir para que o final seja positivo ou não, né? Então, assim, ele demonstra com as ações o tomador de refém demonstra com as ações dele se você conduz a negociação para uma atuação tática da polícia ou se é uma negociação real que leva ao final feliz, que é o que todo mundo deseja, né? O policial, quando sai de casa, ele quer, o negociador principalmente, ele quer a preservação de vidas, custe o que custar. Então, esse é o objetivo, a negociação real visando o término feliz da ocorrência. Acontece que quando o camarada te dá um tiro logo no começo, você já sabe que a coisa pode degringolar para o lado ruim da história. Danilo, parece que esse final não ter sido feliz foi muito o erro do soldado que resolveu tomar providência lá, atirar na cabeça do cara. Você sabe dizer se ele agiu por raiva, mandaram ele fazer isso, ou instinto... Roger, Oi. primeiro boa noite. Né? Boa noite. Boa noite à banda inteira, sou fã de vocês. Obrigado, valeu. O que acontece? Nesse nível de ocorrência, o nosso policial, o policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais, ele é treinado para ter iniciativa, né? A ocorrência toda é um sistema, né? A ocorrência obedece a um sistema. Esse sistema envolve 4 alternativas táticas. A primeira é a negociação. A negociação ela é a rainha das tentativas, digamos assim, né? Ela se persegue até o fim. Quando não há mais vontade, não há mais indicação de negociação, você parte para o gás, né? Para alternativas menos letais, digamos assim. A terceira alternativa tática é o tiro de comprometimento, que a gente chama de sniper. E a quarta alternativa tática é o ingresso no local, que é a invasão tática, né, que a gente chama, né? Então, Roger, quando o policial, ele já depois de 3 horas de ocorrência e vários outros quesitos, várias características foram demonstrando ao longo da ocorrência, 2 policiais foram colocados na frente do ônibus. Esses policiais tinham a missão de ingressar no ônibus. Certo. Em determinado nível, que o negociador ia dizer o seguinte, eu ia dizer, olha... não há mais chances de negociação. E aí esses policiais iam entrar no ônibus e neutralizar o tomador de refém. Ocorre que aconteceu uma imprevisibilidade. Qual foi? Nessas ocorrências de crise, o FBI, a doutrina do FBI, ela diz o seguinte, você tem 3 características básicas para uma crise. Compressão de tempo, ameaça à vida e imprevisibilidade. O elemento tomador de refém, ele nunca sai do lugar dele, lugar seguro onde ele está, seja um avião, um trem, um ônibus, um carro, para um local inseguro. Roger? Essa é a imprevisibilidade. Sair do ônibus não era previsível naquele momento, porque todo tomador de refém utiliza o invólucro para se proteger justamente de quem quer ingressar naquele ambiente. Então, como ele saiu... O policial, que tem uma das características maiores do treinamento, do nosso treinamento, é a confiança e a aptidão para voluntariedade. Né? Certo. Ele, naquele momento, ele se vê na condição, com todas as condições, né? Para eliminar o tomador de refém e salvar a vida da vítima. Só que ele erra o tiro. Então, assim, ele não há que se dizer, Roger, que a culpa foi dele. Não, a culpa não foi dele. Ele não tomou a decisão errada, ele foi infeliz no tiro. Ele foi infeliz no tiro, exatamente. Se ele tivesse sido feliz no tiro, tanto a imprevisibilidade quanto a volúpia dele de executar a missão
hoje seriam enaltecidas ao invés de... Ele foi punido pela polícia? Não, ele não foi punido. Ele não foi punido, mas depois ele entrou num processo de... Depressão e acabou saindo da polícia e arrumando outro emprego. Entendi. Mas teve um fator aí que a gente não falou que interferiu na ação da polícia. Você tinha ali um canal transmitindo 24 horas e a decisão era: vamos entrar em contato com o governador, que era Antony Garotinho, para que não haja risco da gente transmitir um assassinato ao vivo. Então, a TV Globo entrou em acordo com o governador de que a polícia não agiria. Certo, André? Exatamente. Por quê? O risco era: vamos ver os miolos sendo estourados aqui, sendo que isso poderia ter acontecido com uma delas. Era o mesmo, o risco que tinha para ele também tinha para elas. Né? Então, o Carlos Schroeder, que era o nosso diretor, Carlos Henrique Schroeder, e também o Evandro Carlos de Andrade eram os dois diretores. Se não me engano, o Bonner me contou que alguém da família de um dos dois tinha passado por um sequestro, algo similar. Então, eles estavam muito tensos com aquilo ali. Estavam todos reunidos, junto com o Bonner, na redação, tomando as decisões do que aconteceria ali. A Globo News, ela tinha essa liberdade de ficar direto. A Globo não. A Globo tinha que rodar uma vinheta de plantão para parar a malhação ou o programa que estivesse no ar. E a Globo News não. Então, olha o risco que você tem ali. Né? Você está ali direto. Pode acontecer qualquer coisa. Eu estou transmitindo ao vivo. E ali eu acho que todos aqueles policiais que estavam bem posicionados no Parque Lage, do outro lado, e que poderiam, de alguma forma, acertar o Sandro, foram proibidos pelo governador. Foram tolhidos. Na verdade, uma das alternativas táticas seria o tiro de comprometimento, né? Que é o tiro que acerta o... A decisão do governador interferiu no protocolo... Politicamente no protocolo de Interferiu atuação. politicamente no protocolo de atuação da polícia. E nessa, o soldado que deu o tiro, ele deu o tiro no reflexo, deu o tiro no... Ele, como eu falei, né? Eu era negociador, ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido, mas nem tanto. É bom que se explique isso, porque o policial ele foi colocado ali pelo comandante. Quando você é colocado na frente do ônibus, a sua missão ali era neutralizar e ingressar dentro do ônibus. E efetuar o disparo dentro do ônibus. Até o cara que está na frente também, ele está além do protocolo. Porque é a vida dele que está em risco, não é? A partir do momento que o sequestrador desce, a partir do momento que o sequestrador é imprevisível e faz o que ninguém está esperando e desce, não é só o refém, é o policial que está à frente. Todos os outros que estavam Todo mundo. Todos os jornalistas. Naquele evento ali foi um evento catastrófico, na verdade. Foi mesmo. O cerco foi mal feito, o isolamento foi mal feito, a contenção foi mal feita. Interferência política. A imprensa chegou muito próximo do evento. Então, a gente sentia que havia, inclusive, tentativa de comunicação com o tomador de refém. Vamos ver aí, cadê? Sinceramente, não dá para culpar também o policial. Olha a situação. De noite, um monte de gente perto, imprensa perto, população agitada querendo linchar o cara. Tem imagem, olha lá, olha isso. Olha isso. É a sua voz, Danilo, né, Vanessa? Só me permite Nessa hora deu muito medo, porque eu falei, as pessoas vão invadir o ônibus, vão Era a sua voz, era a sua voz ali. Era a minha voz, É até difícil até hoje para mim. Até hoje eu escuto, seu delegado, já morreu uma, vai morrer outra. Isso fica na minha cabeça, remoendo. Para mim é muito difícil. Ele falou. Por que ele faz? Sandro. Ele fala Ele isso. combina... Jana, conta. Não, ele fala isso, exatamente. Seu delegado, você matou. Por quê? Nesse Porque tom. ele combinou... É um tom ele musicado. combinou que ele ia matar a Janaína, pediu para ela se abaixar. Conta aí. Na hora que ele simula a minha morte, né? Porque eu passo uma parte do dia ali com ele, 1h30, 2 horas. E aí, num determinado momento, ele decide que ele ia matar às 6 horas, como eu tinha escrito no para-brisa. E aí ele me abaixa, acha um lençol, me abaixa, Primeiro ele começa a contar até 100, ele diz que vai contar, ele começa a pular e me abaixa. E é aí que ele fala que ele não vai me matar. Eu vou atirar... vou atirar e vai todo mundo fingir que ela está morta, mas eu não vou atirar nela. E as pessoas gritavam, ele matou a menina, ele matou a menina. Aí, nessa hora, o que o André observa? Cadê o sangue? Não tem sangue.
Então, e a gente da imprensa soube o seguinte, tinha o cartucho da bala, quando é 38, se tivesse atravessado ela, não teria atravessado o piso do ônibus e caído no chão. Isso era a nossa, que não somos policiais. O olhar Tem essa foi o diferença. seguinte. A bala atravessou o piso do chão, ou seja, não passou por um corpo antes. Nesse Foi momento... direto no piso. E aí a gente achou que ele não tinha... Foi um momento crítico do evento, por quê? Ele simula a morte de um refém. Então, a morte de um refém já justificaria a nossa entrada a qualquer preço. Né? Nós entraríamos no ônibus, aqueles 2 policiais que estavam colocados ali de frente para o ônibus, a missão deles seria essa. Em acontecendo uma morte de qualquer refém, nós já estaríamos autorizados a ingressar no ônibus, né? E neutralizarmos o elemento comador de refém. Só que o que acontece? Da minha posição, de onde eu estou, o ônibus está inclinado. E aí, qual é a reação natural de alguém dentro de um ônibus quando eu mato outro alguém? Aquela gritaria, alvoroço, ou você vai... pavor. Você vai sair pela janela, você vai gritar, você vai correr, você vai fazer alguma coisa. No entanto, eu não assisti isso. Depois que ele simula, através do blefe, a morte da Janaína, os reféns gritam, mas eles gritam comedidamente. Não te convenceram. Não me convenceram. E o ônibus inclinado não apresentava nenhum gotejamento de sangue. Então, a primeira coisa que eu informei ao comandante foi o seguinte: ela não morreu. Ela não está morta, ela não foi baleada. É um blefe. Vamos continuar a negociação. Aí ficou todo mundo naquela expectativa, porra. Nós não temos informação exata sobre isso. Você que está dizendo, mas eu estou dizendo e pode confiar. Ele não atirou nela. É um blefe. Isso te deu a entender que ele não estava disposto a matar? Isso indica para o negociador que existe alguma, digamos assim, ainda... O cara está flexível. Esperança de chegar até um final positivo. Né? Aquilo... Porque ele teve muitas oportunidades, Sim, né? O fato dele não ter oportunidades. matado ninguém... Significava que ele tinha alguma... O que ele queria mesmo? Ele queria chegar até o túnel, Santa Bárbara, para fugir. Ele era fugitivo? Ele queria fugir até o túnel. A Janaína, como ela se sentiu quando achou que ia morrer? Eu acreditei até o final que ele ia me matar. Ah, não acreditou? Eu Acreditou? acreditei, O sim. cara simplesmente deu para Janaína um curso da Fátima Toledo de graça. Deixa eu ver, a Janaína ficou famosa com essa cena aqui, ó. É você ali, né, Janaína, escrevendo? É batom? É batom. É batom. Você escreve ao contrário. Você está escrevendo ao contrário para você, mas para a gente aqui poder ler, não? Então, até hoje eu não tenho essa resposta para dizer por que eu escrevi ao contrário, e eu estava até conversando com a Vanessa sobre isso, que quando criança eu escrevi ao contrário, mas quando eu chego na frente do ônibus, eu vejo um monte de gente. E ele tinha pedido para eu escrever, então eu queria que as pessoas lessem. Você levou isso em consideração, falou, vou escrever ao contrário para quem está fora ler. Para quem está fora ler. E aí... Você teve sangue frio ali ou foi puro reflexo impulsivo? Eu não sei, eu acho que foi um sangue frio que nem eu sabia que eu tinha. E quando ele escolhe você para matar de mentira? Então... O que se passa na sua cabeça? Em todo momento eu acreditei que ele ia me matar. Mesmo que houvesse um pequeno diálogo, né? E no momento que ele me abaixa, eu achei que ele ia me matar. E o que se passa na cabeça, na mente, na alma de uma pessoa que tem a certeza que vai morrer? Agora chegou a minha hora. E você faz o quê? Não faz nada. Você faz oração? Você só reza. Só reza? Você só reza. Fala com Deus, lembra dos entes queridos? Você lembra de todo mundo, você... A vida passa na sua cabeça? Num segundo. Muito rápido. Você lembra de um monte de coisa ao mesmo tempo. E como que isso interfere em sua vida depois? Porque o que vocês passaram... Eu gosto muito de documentário. Tem um documentário que eu gosto muito, da Guerra do Vietnã. Não sei se tem Netflix, é demais. E uma das coisas mais impressionantes no documentário são os flashbacks que soldado... O coronel sabe disso também, que sua vida é guerrilha. E vocês são sobreviventes de guerra, pô. Você praticamente morreu. Sim. Você leva praticamente renasci, né? Renasceu. Como que esse trauma muda a sua vida? Primeiro,
depois, né, pós-sequestro, muita terapia, muita ajuda de profissional para poder continuar seguindo a vida. Você tinha flashback? Tinha. Você acordava no meio da noite, lembrando e vendo e vivendo? Mas eu sonhava mais com a Geisa, porque quando eu levanto... Geisa é a que faleceu. É a que faleceu. Quando eu levanto do ônibus, quando eu escuto os tiros, a primeira imagem que eu vejo é ela sendo carregada pelos bombeiros. Você conhecia ela antes? Não. A Damiana conhecia a Geisa? Sim, a Geisa era como minha filha. A Geisa todos os dias estava comigo, aonde a gente, uma estava, a outra estava. A Geisa dava aula na parte de cima, da comunidade da Rocinha, e eu dava aula na parte de baixo, no mesmo período. Quando a gente chegava à tarde, a gente dava aula também de cestaria, que era artesanato. Então, a gente de manhã estava com as crianças na creche, dando aula, e de tarde estava dando aula para criança e adulto no Curumim, que era um projeto Curumim. Então, o tempo todo a gente estava junto. E a gente estava fazendo a cestaria, a gente fez uma parceria com o Peixomol, de fazer cesto para eles. E ali a gente, várias mães que ficavam com a gente no Curumim, elas aprenderam e ali também fez uma renda para elas, porque a gente também dividia com elas os lucros da cestaria. E nesse 12 de junho, a gente tinha feito uma encomenda grande, só eu e a Geisa, porque ele tinha pedido justamente só para nós duas fazer essa encomenda. E a gente fizemos e entregamos no sábado. Quando a gente nunca recebeu em cheque, a gente sempre recebia em espécie. E naquele dia a gente recebeu em cheque. Eu fiz de tudo para a Geisa trocar o cheque, não fechou mal, mas ela não queria. Ela perguntou para mim nesse dia, você está sem dinheiro? Eu falei, não, eu tinha recebido o pagamento. Aí ela também. Aí ela falou assim, então vamos deixar para trocar segunda-feira. Aí eu falei, mas por que segunda-feira? Vamos trocar hoje. Ela, não, vamos só trocar segunda. Aí lá tem uma feirinha chamada Emoções. A gente entrou nela, a Geisa comprou um short novo, uma blusa no mesmo e um dia, tênis. naquele dia? Naquele dia. Vocês tinham uma história junto, estava tudo convergendo, passaram o dia junto e terminaram o dia junto. Aí entramos na feirinha, ela comprou o short, a blusa e um tênis. E fomos para casa. Ela até perguntou assim, a senhora não vai levar nada para você, mãe? Falei, não, filha, eu não quero nada, não. Vamos para casa. Subimos para casa. Aí, na segunda-feira, eu tinha falado com minha mãe, o dia. Naquele dia que você amanhece assim, dizendo assim, eu não quero sair para lugar nenhum. Eu falei para ela, quando ela chegou, vai dar aula hoje? Eu falei, não, hoje eu não vou dar aula. Eu não quero sair de casa hoje. Ela, por quê? Eu falei, porque eu não estou legal, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não quero sair de casa. Ela, não, então vamos fazer o seguinte, nós temos que trocar o cheque hoje. Hoje é dia do namorado. Temos que comprar o presente do Xande, que era o marido dela, e o do seu. Aí eu falei assim, mas eu não quero sair. Ela, vou fazer o seguinte, eu vou descer, vou ficar com as duas turmas, você vai ficar em casa, e quando eu voltar, você vai comigo trocar o cheque. Ela quis te animar para sair. Aí ela foi. Quando ela voltou, ela se produziu. Passou lá em casa e falou, e aí, vamos embora? Falei, não, vou não. Ela vai sim. Aí foi em casa, tomou banho, trocou de roupa, bem toda bonitinha. Parecia uma bonequinha. Aí chegou lá em casa e falou assim, mãe, eu estou pronta, vamos embora. Falei, minha filha, eu não quero ir. Vai com a minha filha, vai com a outra, que era minha filha. Ela, não vou não. Falei, vai com ele, vai com o Edmilson. Também não vou não. Só vou com você. Aí eu falei, mas por que você tem que querer isso hoje? Porque a gente vai lá no shopping trocar o cheque, depois a gente vai no shopping comprar o presente do Xande e do seu marido e depois a gente volta. Eu falei, então tá bom. Aí fui lá, tomei banho, troquei de roupa, me produzi toda e descemos nós duas de mão dada. Um amigo do meu esposo até brincou comigo, falou assim, vocês estão com a cara de bem que vai aprontar. Aí a gente falou assim, realmente a gente vai para o shopping comprar o presente do marido. Era dia dos namorados, era dia 12. É isso. Aí descemos felizes da vida, ela segurando minha mão e a gente descemos, conversando e rindo. Chegamos lá na rua, foi que o rapaz falou que não estaria passando o ônibus e descemos para pegar o 74. Como é que foi seu trauma depois disso? Olha, depois disso, quando eu saí do ônibus, na realidade eu já não lembrava mais da Geisa nem de ninguém, porque eu tive derrame dentro do ônibus. O Sandro me liberou. Você teve derrame dentro do ônibus. O Sandro me liberou
porque ele achou que eu estava morrendo. Quem te liberou? O Sandro. O Sandro é o sequestrador. Isso. Ele falou, essa daqui, manda ela pra fora. Ele falou assim, essa daqui já está morrendo. Então, ali eu fui levada para o Miguel Couto. Foi pro hospital. É. Você ficou um tempo sem falar. Fiquei um tempo. Fiquei uns 4 para 5 anos sem falar. Você ficou 5 anos sem falar. Por causa desse trauma. Isso. Por causa da pressão, da consequência. Isso. Graças a Deus hoje está bem, está falando, está aqui dando entrevista. Depois disso eu já tive 9 AVC. Isso é forte, hein? 9 AVC e um infarto. Mas você está muito bem, hein? Não parece, viu? Pois é. Você está muito bem, para quem passou por tantas. Coronel, Vanessa, vocês, se fosse hoje, com a internet, vocês acham que a imprensa teria agido diferente? Vocês acham que a polícia teria agido diferente? Você acha que o garotinho teria agido diferente? Você acha que as coisas seriam diferentes hoje? Politicamente, as interferências continuam acontecendo, né? Elas são nefastas ao extremo. Sim. Não são bem-vindas. Houve uma mudança radical nos protocolos, né? Por conta dessa ocorrência. Essa ocorrência mudou os protocolos. Então, assim, hoje em dia, os protocolos são muito mais afastados da interferência política, porque o próprio político já entendeu, de alguma forma, que a interferência dele pode causar o prejuízo para os reféns, né? Para os reféns e para a polícia como um todo. Então, assim, eles conseguem hoje em dia se imaginar não interferindo, né? A gente sabe que a interferência ocorre, mas ela bate no teto. Fala, o comandante não vai aceitar, porque a decisão é do comandante. A decisão é sempre do comandante. E hoje isso é muito respeitado. Tanto é que, de 2000 para cá, né, são 25 anos, nenhum refém, até hoje, já são 142 ocorrências de lá para cá, nenhum dos 363 reféns que foram libertados morreu, né? Então, isso significa que há o protocolo sendo seguido, não havendo interferência política, o sucesso é garantido. Mas se você tivesse vários celulares ali, eu fiquei pensando, elas tinham celulares dentro do ônibus, né? Ele fica com o celular... Geisa. Com o celular da Geisa. Da Geisa e o outro celular era O outro celular era da Luana. Da Luana. E aí, quer dizer, não estávamos naquela época de fazer lives e nada disso. Não tinha YouTube, não tinha nada disso. Só tinha o celular. Mas imagina isso hoje. Você teria milhares de câmeras transmitindo ao vivo aquilo ali. Eu acho que ia atrapalhar mais do que ajudar. Isso atrapalha demais. Toda transmissão ao vivo de uma ocorrência dessa natureza é ruim para a polícia. Por quê? Porque ela transmite também para outros segmentos. Hoje em dia a gente não pode imaginar que o tomador de refém ele não faz parte de uma quadrilha, ele não faz parte de uma facção. Então, fazendo parte de uma facção, de uma quadrilha, ele pode muito bem ser ajudado de fora para dentro, né? Se as imagens estiverem sendo realizadas real time. A informação é muito valiosa. Que, no fundo, Danilo, era o que ele queria, né? Quando ele fala assim, isso aqui não é filme de ação, não, é a vida real. Talvez ali naquele momento fosse aqueles 5 minutos de fama que ele queria, que o mundo olhasse para ele, olha, aqui tem uma pessoa que passou pela chacina da Candelária, que viu a mãe ser esfaqueada. Caramba, olhem para mim, eu existo. Eu acho que ali foi o momento que ele precisava de protagonismo dele. Ele queria um protagonismo, mas também ajudaria um pouco, como ele era o algoz, ajudaria um pouco uma carga de vítima. Eu não sou tão algoz assim, eu também sofri chacina, eu também ajudaria, porque até para opinião pública. Porque, o que as pessoas queriam fazer quando ele desceu do ônibus? Linchá-lo. Então, você também lembrar que você sofreu uma chacina, você também é vítima, ajuda essas pessoas a ter dó. Se as pessoas conseguem ter um pouco de dó, é mais uma camada de esperança que eu tenho de sair vivo daqui. Não? Vocês, quando estavam na mira dele, vocês achavam, qual era a impressão? Ele está alterado? Tava. Drogado? Tava. Ou ele está alterado de adrenalina, está alterado de substância, ele é um cara articulado, que consegue ter sangue frio o suficiente para fazer vocês irem para o lado dele. Você como vítima, mira da arma dele, o que você enxergava nele? Eu acho que ele fazia esse jogo, tipo, para a polícia eu falo uma coisa e para a gente fazia outra. Ele era um bom manipulador.
Só que existia dentro do ônibus também um movimento do bem e do mal. É como se quando a gente falasse alguma coisa que fosse muito sentimental para ele não se sentisse confortável naquela situação para ter dó da gente. Então ele fazia um movimento, mas eu vou te matar. Então, mas olha só, as mulheres todas ficaram no ônibus, ele foi deixando sair os homens só. Olha que interessante. Isso é uma estratégia ou uma covardia? Na vida dele, ele foi cercado de mulheres. Ele vê a mãe morrer a facada, ele é criado pela tia num primeiro momento. Depois tem a pessoa do projeto social que abriga ele ali, que acolhe ele. No final, ele deixou um homem que estava com muletas, porque ele não viu, que ele ficou escondido. Ele não viu. E só mulheres. Ele liberou os homens todos do ônibus. Ele liberar os homens, ficar com as mulheres, vocês acham, na interpretação de vocês? É uma questão de covardia, porque o homem é mais forte para reagir? Isso. Uma questão de estratégia, que vou ficar com quem aparentemente vai se sujeitar mais fácil? Ou uma questão de autoproteção, que, com as mulheres eu me sinto protegido, porque desde criança... Eu acho as duas coisas. Eu acho as duas também. Quer dizer, agora, sabendo a história dele. Na hora, não. Na hora eu achei que ele, com a presença dos homens, ele estaria teoricamente mais ameaçado? Seria isso? Sem dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque quando ele começa a andar dentro do ônibus, que ele traz a Janaína até minha perna, que ele coloca a cabeça dela na minha perna, olha para mim e fala assim, eu vou estourar o miolo dela na sua perna, vai ficar com todos os miolinhos dela aqui, na minha perna. E eu olhei para minha perna, olhei para ela com a orelha assim para cima, e ele com a arma ali. Eu falei, pronto, acabou. Minha perna vai ser toda embagalhada. É uma situação que eu penso aqui. Você quer matar, mata, mas você não precisa torturar até matar. O que você está fazendo com a minha cabeça? Mas ele gostava... E a sua negociação é com a polícia, não é comigo. Mas ele tinha aquela coisa. Então conta pra ele a história triste. Porque você está contando pra mim que você vai deixar os miolos dela aqui. É ele que tem que ter medo, não você. Tem sadismo aí, não? Maldade, sadismo? Mas ele era assim, ele tinha aquela coisa. No momento ele ficava tranquilo, de repente ele ficava alterado, e quando ele alterava, ele gostava de ver a pessoa desesperada. Tanto que ele chegava com a arma, chegava assim perto da cabeça da gente e fazia pá! Era que era para você ficar desesperado. Mas é uma forma de manter o poder, né? O comando. Ele manteve o comando por medo. O tempo nesse todo... caso, é um perfil de criminoso que quer manter o poder naquele ambiente confinado. Precisa manter todo mundo com medo. E o tempo todo ele medo não vai tira. transmitir para a polícia a necessidade dela se livrar daquela situação a qualquer custo. O que não é o objetivo do negociador. Quem quer matar, mata. Não fica ameaçando que vai matar, exatamente. Né? Aí você tem que ganhar tempo. Tem uma série de questões envolvendo a negociação, o gerenciamento da crise, que você tem que levar em consideração. É o tempo, é o estresse das pessoas, é o que está em jogo efetivamente, se ele em algum momento falou que queria sair dali... O que ele queria, no momento que ele pede granada, que ele pede arma. Ele queria um motorista. Que ele pede um helicóptero. Ele pede um helicóptero. Ele pede $1 milhão no helicóptero. Alguma vez, nos seus anos de negociador, alguém já conseguiu $1 milhão no helicóptero? Nem $1 milhão, nem o helicóprio. E não vai conseguir, porque na teoria... E o motorista para tirar o ônibus de lá. Na teoria, o motorista normalmente não vai submeter a isso, né? É um outro problema. Se o cara fosse honesto, ele pedia um motorista e um cobrador. Fala, não, você traz o cobrador e o motorista aqui, eu não vou embora sem pagar. É porque o camarada quando ele quer realmente executar, ele não negocia tanto com a polícia, ele não fala tanto com a polícia. E ele em algum momento se mostrou suscetível. Foi uma série de incidentes que culminou em 2 tragédias, na morte do Sandro e na morte da Geisa. Foi uma tragédia que significou para o Brasil um divisor de águas. Em termos de negociação e gerenciamento de crise, foi um divisor de águas. E para a imprensa também, porque mudou. Mudou o comportamento. Como que mudou a sua carreira, Coronel, esse episódio? Para mim foi uma ocorrência que depois o que acontece? Por que mudou a concepção do negócio? Até então, naquela época, o governo federal olhava para os estados com uma visão de toma lá da cá. Se você é do meu estado, do meu partido, eu vou te dar uma verba, você vai evoluir aqui no teu negócio. Só que, com isso, houve a necessidade, e o governo federal entrou nessa área, entrou pesado nisso, foi com o Plano Nacional de Segurança. Não existia, no ano 2000, um Plano Nacional de Segurança Pública. Isso fez a diferença? Isso fez diferença, porque, a partir de então,
esse tomar lá da cá não era mais na amizade nem no partido. Ele passou a ser técnico. Olha, se o governo estipulou determinadas metas... Funciona na prática? Funciona porque se o governo tem contas saneadas, se ele tem proficiência, se tem gente honesta, ele vai rezar naquela cartilha. Consegue fazer alguma coisa. Consegue fazer alguma coisa, consegue obter verba para crescimento de tecnologia nas polícias. Vanessa, como é que isso mudou sua carreira? Mudou sua carreira depois Eu acho essa cobertura mudou de alguma maneira a sua eu carreira? acho que, de imediato, quem é Vanessa Riche da Globo News? Foi isso que aconteceu. E aí, aqueles repórteres que eu idolatrava e que eu admirava e que eu só via pela televisão, passaram a perguntar quem eu era. Poxa, foi você que fez essa cobertura? Então, eu acho que ali eu apareci internamente na empresa. Eu passei a existir dentro da empresa como alguém que tinha um talento para o jornalismo e que eu lembro que a Alice Maria, que foi a pessoa que criou o Jornal Nacional e criou a Globo News, falou assim: parabéns, você aproveitou a oportunidade que a vida te deu. Tinham umas 80 mensagens internas dos amigos, né, de trabalho ali da empresa toda. E aí a minha chefe falou assim: vai lá embaixo que Bonner e Fátima querem falar com você, desce lá na redação do Jornal Nacional. Aí ele olhou para mim e falou assim: você trabalhou em rádio, né? Eu falei: como é que você sabe? Porque ninguém fala 3 horas e meia sem trabalhar em rádio. E olha, não ligue para o que as pessoas estão dizendo, porque na época já tinha, acho que, saído do ar o Aqui e Agora, um programa aqui da casa, mas que fazia muito sucesso. E era essa coisa de voltado para a violência. E aí eu lembro que, na hora que eu falo assim, ele tá atirando, quando ele atira na minha direção... Te xingaram de Aqui e Agora. Naquela hora, a empresa falou assim: Vanessa, não transforma num Aqui e Agora. E aí, quando eu chego na redação, o Bonner falou assim: esquece o que falaram pra você. Eu estava na redação vendo no ar-condicionado. Você estava com a arma apontada pra você. Óbvio. Você estava vivendo a notícia. Óbvio. Então, assim, é difícil, porque quando você está vivenciando, e a gente que trabalha com grandes coberturas, eu fiz queda das Torres Gêmeas, a queda do avião da Chapecoense, todas essas coberturas, outros sequestros, inclusive com ele, outros sequestros. Trabalhamos juntos, né? Outros sequestros. Eu particularmente... eu gosto, eu me interesso porque é uma notícia viva, né? Você está vivenciando aquilo ali. Mas é de uma responsabilidade absurda, porque quando você dá a notícia de que a Geisa morreu, o marido dela está vendo a família dela. E é um comprometimento que você tem com a verdade, que eu acho que é o grande problema que a gente tem hoje com... Todo mundo virou jornalista, todo mundo faz na rede social, todo mundo fala o que quer e ninguém apura nada. Essa eu acho que é a minha preocupação. Mas, de fato, essa cobertura mudou a minha vida. Janaína, se não fosse o episódio... É para as duas a pergunta, para a Damiana, para a Janaína. Se não fosse o episódio do ônibus, sua vida seria diferente hoje? O que seria diferente na sua vida? Eu acho que eu não teria tido tantos medos de continuar no Rio, né? Você mora lá ainda? Eu moro lá ainda, né? Eu já tentei sair do Rio 2 vezes. E eu tive que trabalhar esses medos para continuar vivendo a vida, porque eu não queria voltar para a minha cidade, né? Eu estava estudando, eu tinha os meus sonhos também. E aí Pensa em sair de lá ainda? Não mais, porque hoje que eu tenho, né, sou casada, tenho filho, toda a minha vida está ali no Rio, né? O trabalho também, pro meu marido e pro meu filho também. Teria que mudar 3 vidas, né? Mas o que mudou sua vida foi você ter que aprender a conviver com traumas e medos. Com traumas e medos. E ter que seguir a vida. Bem, se eu quero continuar aqui, então eu vou ter que aprender a conviver com esse medo ou enfrentar ele para ele ser da melhor maneira possível, né? Levou um tempo aí para conseguir levar uma vida normal, né? E a Damiana, como é que seria diferente sua vida hoje? Para mim foi diferente porque eu tive que parar de trabalhar, né? Porque eu dava aula. Como eu fiquei sem falar e sem andar, aí a secretaria simplesmente não aceitou mais. Eu tive que entrar pelo INSS, ser aposentada por invalidez. E agora a gente fez uma vaquinha na internet para ajudar ela. Tá rolando a vaquinha ainda? Tá. Qual que é a vaquinha? Põe a vaquinha aí. Essa vaquinha é para ajudar Damiana do quê? Damiana Nascimento de Souza. Boa, vamos ajudar a Damiana. A vaquinha tá aí, tá bom? A vaquinha vai ajudar a Damiana a fazer despesa, não é? Pagar as contas, pagar os boletos.
né? Fazer Obrigada pela ajuda, Danilo. Fazer fisioterapia. Fazer fisioterapia. Sim. Quanto que você gasta por mês? Eu não estou fazendo fisioterapia, Mas você tem que fazer. Preciso. Por isso que você fica com a mão assim. Não abre. Não abre, mas a fisioterapia ajuda. Ajudaria, com certeza. E quanto que é para fazer fisioterapia? Não sei. Moradia também, que eu estou querendo sair de onde eu moro, porque não está dando, por causa que é alto. Você mora no Rio? Moro. Qual lugar? Na Rocinha. Na Rocinha. É muito alto onde eu moro e tem que... Olha, uma clínica de fisioterapia que estiver assistindo a gente, você vai receber a Damiana, que for da região, né? Que também não adianta a clínica de São Paulo, aí complica, mas uma clínica que é da região, ali perto da Rocinha, você já é uma clínica, você já atende um monte de paciente. A Damiana não vai dar nenhum custo a mais. Ela vai aí, vai usufruir da consulta, vai usufruir do aparelho e a gente vai agradecer vocês aqui um mês aqui no programa. É porque na época o melhor tratamento, mas não deu nada. Ó, mas sempre ajuda, sempre ajuda. Então, estamos divulgando a vaquinha que está aí na tela. E a clínica de fisioterapia que quiser receber a Damiana, entra em contato com a nossa produção, que nós vamos divulgar vocês aqui um mês. Aqui, tá bom? O governo não ajudou nada. Não, ele prometeu o melhor tratamento. O governo. Botou bem claro, melhor tratamento para a Damiana. Não chegou um AS na minha casa. Isso me surpreende, porque geralmente o que o governo promete, eles cumprem. Cumpre? Justo com você não fizeram nada. Nada. Isso me decepcionou um pouco. Nem um AS. Por essa eu não esperava, mas quem tem repetindo, entra em contato. Nós vamos divulgar vocês aqui, tá bom? E eu vou pôr na minha rede social também, agradecendo. Tá bom? Tá bom. Obrigado a todos vocês por terem vindo, tá? Obrigada. Muito obrigado. O marido da minha neta mandou você mandar um abraço pra ele. O Marielso, ele é seu fã. É meu fã, como ele chama? Marielso. O Marielso? É. Ô, Marielso, queremos você aqui, hein, Marielso? Vou dar uma... Deixa eu ver quanto tempo tem que dar pro Marielso. Eu vou dar R$100 pro Marielso. Fotografar aqui pro Marielso, ó. Tá aqui, ó. Você leva lá pro Marielso. Ele falou, se você não falar. R$100 de televisão, viu? Não é cenográfico, não. Aqui não tem... É cenográfico. Se fosse na Globo, é de verdade. Aqui nós não tem de verdade para dar, mas você leva pro Mariel. Tá bom, muito obrigada. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Obrigado, Coronel. Obrigada. Obrigado, Janaína. Obrigada. E vocês, muito obrigado pela companhia, por acompanhar a gente, por fazer desse talk show ser o programa talk show mais assistido do mundo na internet. Muito obrigado a todos vocês por isso. Continuem com o SBT. Valeu.